ao Flores e Badulax. Estamos aqui mais uma vez na minha sempre companhia aqui, a minha louríssima Ingrid Guilhardi. Estou aqui com a Débora Brito. Vamos falar hoje sobre nova medicina. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada. Está brilhantando o nosso programa hoje, né, Ingrid? Com certeza. Hoje vamos falar sobre uma nova visão daquilo que chamamos de enfermidades. Isso. Certo. E aí, por que adoecemos? Então, quando a gente fala em adoecer, em enfermidade, desde cedo nós aprendemos que enfermidade, doença é algo muito ruim, é algo mal, né? É quando existe um mau funcionamento do nosso organismo, muitas vezes em decorrência de uma bactéria, de um vírus, né, de uma lesão ou mesmo um tumor que possa estar crescendo, né? Então acabamos aprendendo que isso tudo é muito mal, que é muito ruim, né? Mas essa nova compreensão vem mostrar que, na verdade, a enfermidade não tem esse sentido, né? Mas é uma resposta bem apropriada do nosso cérebro aos conflitos que a gente vive, aos traumas externos que a gente vivencia e o nosso organismo responde a eles. Por que adoecemos? Quando a gente tem essa nova compreensão de que a enfermidade não é algo tão mal, mas é um sinal, é um sintoma, um alerta que o nosso corpo está nos dando para mostrar que tem algo errado, né? Nós podemos entender que os conflitos que nós vivemos que nos levam a essas respostas. Em que se baseia esses conceitos, Débora? Então, esses conceitos, eles são baseados em uma medicina revolucionária, né? Essa medicina que a gente chama de nova medicina, mas que na verdade não é nada de novo. É antigo, né, na verdade. Porque na verdade é uma recompreensão daquilo que sempre existiu, que é a natureza, né? Então, na forma como nós cremos que Deus criou, né? E essa recompreensão surgiu agora, porque na verdade, com o passar dos milênios, nós homens fomos nos distanciando muito dessa essência, né? Dessa natureza. E por isso nós deixamos de nos compreender, de nos enxergar e de avaliar o que a gente está respondendo àquilo que a gente vive, né? Então, na década de 70, um médico alemão, médico oncologista, internista, ele passou também por um grave conflito, ele perdeu um filho e a partir desse momento ele desenvolveu um câncer no testículo e a esposa também, que era oncologista, desenvolveu um câncer de mama. Uau. Então, a partir disso, né, ele foi, vamos dizer, iluminado para compreender, para recompreender o porquê de tudo isso. Então, ele começou a estudar profundamente e ele conseguiu compreender que existem leis da natureza e que nós, seres humanos, somos natureza, então respondemos como tal, né? Respondemos dentro dessas leis. Então, essa visão consiste exatamente no conhecimento dessas leis biológicas, a gente chama de leis biológicas naturais, porque todos os seres vivos respondem da mesma forma aos conflitos vividos. Se sofremos uma perda, uma desvalorização, uma agressão, o nosso organismo vai responder da mesma forma, tanto você, quanto eu, quanto você. Mas é claro que talvez com uma coloração diferente, dependendo da forma como cada um percebe aquilo que está. E Débora, a gente sempre conversando sobre essas coisas, por exemplo, uma mulher, né, que, por exemplo, vê o seu cônjuge traindo ela. Sim. E aí, o que você me fala? Você acha que pode gerar uma enfermidade? Com certeza. Para a gente entender melhor isso aí, como eu te falei, depende do tom e da cor que a gente enxerga a vida, né? Então, assim, a forma como a gente percebe a realidade é que vai fazer com que eu sinta um determinado sentimento ou não. Se eu me sinto desvalorizada, ou se eu me sinto traída, ou se eu me sinto agredida, né? Então, isso depende da forma como a gente percebe a realidade. E essa forma de perceber a realidade vem muito do nosso sistema de crenças, como fomos criados, a nossa família, o ambiente que a gente vive, como a gente enxerga a nossa vida, né? Então, por exemplo, você citou uma mulher que de repente flagra o seu marido com uma outra mulher. Isso, a forma como ela vai reagir vai depender exatamente como que ela é
Ela vai absorver aquilo, né? Como que ela vai perceber aquele fato. Se ela vai perceber como, por exemplo, uma perda, né, de território, né, quer dizer, o marido era parte do território dela e de repente ela sofreu essa perda de território, ela pode entrar numa depressão, né? Se ela, por exemplo, se sente desvalorizada, vamos imaginar que aquela mulher seja 20 anos mais nova que ela, né? Então, de repente, ela se sente desvalorizada com aquele fato, ela pode sofrer uma lesão a nível de ossos do quadril, né? Então, a resposta que ela vai ter vai depender muito de como ela vai se sentir. Se ela perceber como uma separação, que aquele fato vai levar a uma separação do marido, né? Ela sofre, então, ali um conflito de separação, ela pode desenvolver um câncer de mama, né? Então, a forma como o organismo vai responder, qual o órgão que vai ser atingido, vai depender justamente da forma como ela vai perceber. Dela, né? Como ela vai perceber aquela situação. Exatamente. Como ela vai encarar, né? Como ela vai se sentir, até naquele momento, quando ela... Exatamente naquele momento. Exatamente naquele momento, né? Exatamente. O assunto está interessantíssimo, mas nós vamos de música, nós vamos de Coração de Deus, com a nossa queridíssima Roberta Gleice. Assista e curta o videoclipe. Sei que às vezes o desânimo vem abatendo o pobre coração. Já sem forças me encontro e não mais sei lutar, sei lutar. Então penso em Jesus e em sua dor. Lembro que sofreu sem merecer, e seu sangue levou as minhas aflições e o meu sofrer. Levou a cruz por me amar, e quando expirou me garantiu
Casa Verde, instituição escolar para crianças entre 2 a 10 anos de idade. Além de trabalhar com os conteúdos previstos para cada série, adota uma metodologia diferenciada. Por isso, o ensino e a aprendizagem acontece de forma feliz e responsável. Educa para a sensibilidade, valoriza o pensamento do aluno, estimula a autonomia, a interação com o outro e com a natureza. Matricule sua criança na Casa Verde, aprendendo com os pássaros. Teatro SESI. 600 lugares. Modernos equipamentos técnicos de som e iluminação. 7 camarins mobiliados. Salas multimídias para cursos. Estacionamento próprio para 320 veículos. Total conforto e segurança. Teatro SESI. Informações 3269-0800. Avenida João Leite, 1013, Setor Santa Genoveva. Teatro SESI, uma instituição do Sistema FIEG. Calor, fé, comunhão, amor. A paz de estar em um lugar especial. Sinergia, pensamento organizado, família feliz, alegria. AD Vila Luci, Avenida Araxá, quadra 2, lote 5. O meu coração. Estilo. Requinte. Bom gosto. Exclusividades. Alta costura. Charme. Iris Paim Atelier, transformando sonhos em realidade. Rua 139, número 241, Setor Marista. The Dress, moda feminina. Multimarcas. Elegância. Vestidos em geral. Entregas em todo o Brasil. The Dress, moda feminina. Shopping Buena Vista, no setor Bueno. – 3242-9325. Estamos de volta com mais um Flores e Badulaques. Estamos aqui com a Débora Brito. Estamos falando hoje sobre uma nova visão daquilo que chamamos de enfermidade. E continuando o assunto, eu achei interessante, Débora, uma senhora no Mato Grosso, o médico virou para ela, fez os exames e tudo, o médico virou para ela e falou assim: a senhora tá com câncer. Ela olhou na cara do médico e falou assim: eu? O senhor tá ficando doido. Eu não, só se for o senhor, que eu não tô não. Eu não tenho nada. Largou o médico falando sozinho, bateu a porta e saiu. Aí um amigo meu falou assim: gente, o câncer fica numa mulher dessa? Não fica. Não fica. Porque ela não acredita, não aceito. Tenho isso não tenho. Que isso vai embora. Eu achei incrível essa reação dela, assim, a forma que ela percebeu né, essa notícia ruim, né? Vamos dizer assim. O jeito, ela poderia ter chorado, entrar em depressão, né? Não, ela falou: de jeito nenhum, eu não aceito. Então, como eu disse, assim, a nova medicina, ela compreende que as nossas respostas, que a gente chama de doença, né? Que a gente chama de enfermidade, por isso que a gente está falando que é uma nova compreensão, sempre acontece quando a gente sofre um choque, né? E a gente chama isso de choque biológico, né? Então, o choque ou conflito biológico. Então, como isso é um exemplo, né? Que você falou da mulher que flagrou o marido com outra, né? Então, assim, tem várias situações que a gente vive no nosso dia a dia e a vida é cheia de conflitos, né? Não tem jeito. E essa medicina mostra que quando a gente sofre um conflito, ele nos atinge a nível de
a 3 níveis ao mesmo tempo, que é a nossa psique, o nosso cérebro, que é o nosso órgão de comando, né? E os nossos órgãos. Isso vai gerar uma resposta do nosso organismo. Nossos tecidos vão responder de alguma forma, né? Então, por exemplo, se é como esse exemplo que você deu, né? Da mulher chegar e o médico falar, você está com câncer, e ela simplesmente disse, eu não estou, né? Essa nova medicina mostra que os nossos tecidos respondem aos conflitos. Eles podem responder crescendo tumores, sim, né? Mas essa resposta tem um sentido, não é por acaso, né? Não é por acaso. Então, se eu sofro, por exemplo, uma separação do meu marido ou uma separação de um filho, se um filho se vai... A perda de um filho, né? a perda ou a separação, um filho vai morar fora, no né? exterior. No exterior. Isso pode gerar um crescimento de glândulas mamárias na minha mama. Então, isso pode vir a formar um tumor se eu não soluciono aquele conflito. Se eu fico constantemente revivendo aquela angústia, né? Se eu fico presa naquilo, se eu não aceito. Ou, por exemplo, um conflito de contrariedade, raiva, de rancor, que é algo que é tão comum, né? Muitas pessoas vivem isso. Com certeza. Isso pode levar a uma formação de uma úlcera, que a gente chama de úlcera ou gastrite no estômago, né? Então, quando a gente compreende, se eu viva constantemente uma raiva, um rancor, uma mágoa, injustiça, eu estou constantemente recaindo naquele problema, o meu estômago constantemente vai estar sofrendo essas alterações, né? E por isso que a gente tem aí as doenças crônicas, né? Então, o que essa nova medicina mostra? Que o nosso organismo responde a um conflito, mas que nós precisamos solucionar. É isso que eu ia dizer. É necessário buscar a solução. Para que eu viva uma vida saudável, justamente, com um corpo saudável, a mente saudável, coração saudável, sentimentos, né, a alma. Né, eu preciso me libertar disso. Se eu não soluciono o conflito, se eu fico recaindo constantemente na minha mágoa, no meu rancor, remoendo aquilo constantemente, o meu organismo não cicatriza. Porque ele vai buscar a natureza perfeita, vai buscar uma cicatrização. Mas se eu recaio novamente no problema, volta todo o processo, né? É como se aquela ferida fosse aberta sempre, né? Eu vou lá, dou até uma cavucadinha, mexo, tiro a casca, sangra de novo. E aí fico naquilo por muito tempo e eu vou acabando comigo mesma, né? Por isso que é importante ter essa nova compreensão. Então, quando o nosso organismo dá um sinal, um alerta, a gente precisa perguntar, o que você está querendo me dizer? O que essa dor quer me dizer? O que esse nódulo quer me dizer, né? O que eu preciso aprender com o que eu estou vivendo? O que eu tenho que modificar na minha vida para que o meu corpo pare de me dar esses alertas? E o que é mais interessante, que eu sempre converso com a Débora, porque a Débora ela é minha aluna, sabe? De canto? Ela é minha aluna de canto. Nossa! E aí... Quando ela chega pra aula, ela olha, bate o olho em mim, você tá bem? Aí eu, não, hoje eu não tô boa, não, por causa disso. Você precisa solucionar. Precisa solucionar. Ela é sua aluna e você agora virou paciente. Paciente, tá muito engraçado. Na aula a gente não sabe se vocês estão trocando serviços. Ou se eu falo assim, Roberta, olha, soluciona. É uma aula bem dinâmica, né? É uma terapia, é uma musicoterapia essa aula. Mas é uma musicoterapia. Com certeza, porque a música pra mim é uma grande terapia também. Aí junta com ela, olha, Roberta, vamos resolver, solucionar esse conflito. E a Roberta tá sendo uma grande cura pra mim, você sabe, né, Roberta? Que bom! É bom demais. E falar nisso, o artista é mais predisposto a sofrer conflitos biológicos? O artista de uma forma geral, né? O artista de uma forma geral. O pintor, o ator, né? A atriz. Exatamente. Então, o artista, né? O artista. Como a gente já citou aqui, para que a gente viva uma enfermidade, vamos colocar assim, entre aspas, a gente precisa viver um conflito, que estamos todos suscetíveis a vivê-lo, né? Todos estamos sujeitos a viver uma separação, uma perda, uma desvalorização, né? Mas o artista, ele é assim... Um ser vamos dizer assim, de alma mais aberta, né, de maior sensibilidade e que se expõe mais, né? Então, assim, a gente sabe que o artista está mais exposto ao julgamento dos outros, ao seu próprio julgamento, né? Então, assim,
principalmente pelo estilo de vida do próprio artista, né? Então, ele é uma pessoa pública, né? Ele está exposto, ele está ali sendo visto quase que o tempo todo, né? E o trabalho constante dele necessita, para crescer, necessita de valorização. Né? Então, o artista acaba sendo mais predisposto a sofrer conflitos, por exemplo, de desvalorização, de autodesvalorização, né? Então, do tipo, nossa, uma será autocobrança, né? Uma autocobrança, exatamente. Constante. Tem uma tendência a se autodesvalorizar constantemente, né? Então, se de Você repente... canta bem, não canta não. Ser mais perfeccionista. Não admito errar essa nota, não admito errar esse texto. Exatamente. Como assim eu toco há tantos anos e eu estou errando essa nota? Não admito, né, errar esse acorde. Não se permite errar. Exatamente. Eu conheço várias pessoas assim. Então, com certeza você conhece e fica O papo assim. tá muito bom mesmo, mas nós vamos pro intervalo e voltamos já já. Fique ligadinho. Casa Verde, instituição escolar para crianças entre 2 a 10 anos de idade. Além de trabalhar com os conteúdos previstos para cada série, adota uma metodologia diferenciada. Por isso, o ensino e a aprendizagem acontece de forma feliz e responsável. Educa para a sensibilidade, valoriza o pensamento do aluno, estimula a autonomia, a interação com o outro e com a natureza. Matricule sua criança na Casa Verde, aprendendo com os pássaros. A Puriar traz a você um novo conceito em serviços: instalação, manutenção, higienização. A qualidade do ar que você respira a seu controle. Instalação em residências, estabelecimentos comerciais, prédios, igrejas e grandes ambientes. Tudo com segurança e profissionalismo. Traga novos ares para a sua vida com a Puriar. Telefone 4101-2019, 4101-1010, 8585-6150. Puriar. Gleice Hair.